Olá! Hoje vamos falar sobre um tema bem importante: comportamento suicida na infância. O que leva uma criança a pensar em querer tirar a própria vida? Será que ela realmente pensa nisso? O que os estudos mais atuais têm trazido sobre isso? Essa é uma grande dúvida da ciência e muitas vezes quando os pais, vêm com essa demanda na clínica, muitos profissionais ficam em dúvida e inseguros. Então já se inscreve aqui no canal e já salva esse vídeo, porque realmente você vai utilizar. Então já me comenta aqui, o que você já ouviu falar sobre comportamento suicida na infância? Coloca aqui nos comentários que eu vou amar saber. Eu me chamo Roberta Borghetti Alves e há mais de 14 anos trabalho com pacientes com comportamento suicida, desenvolvo pesquisas e já fica nesse vídeo que eu vou te responder suas dúvidas. O comportamento suicida na infância, por muito tempo, ele passou a não ser estudado, não olhado, porque justamente acabou sendo entendido como algo que nem deveria ser estudado. Por quê? Porque a criança tem essa inocência. Mas será que realmente a criança pensa realmente em tirar a própria vida? Os estudos, infelizmente, vão trazer que sim. Tem ainda há bem poucos estudos na parte da infância, mas saiu um estudo recente que vai trazer aí que o suicídio, né, principalmente na faixa etária entre 10 anos, ele é uma das principais causas de morte e assume aí o terceiro lugar. Então, realmente, a gente precisa falar sobre esse tema e entender o que leva, né, uma criança a pensar que quer morrer, né. Então a literatura vai trazer, principalmente dos Estados Unidos, que na faixa etária de 10 a 14 anos, o suicídio realmente encontra-se entre as principais causas de morte. Tá, mas Roberta, a as crianças já têm clareza em relação à questão da morte? Como é que é isso, né? É importante a gente entender essa questão do desenvolvimento, né, porque ainda entre os 5 e 6 anos, essa compreensão de morte, ela passa ainda a ser fragmentada, aí dos 6 aos 8 anos começa a ter o início, né, de uma consolidação de uma ideia de que realmente a morte é um ato irreversível, que a pessoa não volta, e aí a partir dos 9 aos 10 anos começa-se uma compreensão mais clara e mais próxima, né, da adulta em relação à morte. Claro que cada criança vai variar em relação à questão do contexto, né, do desenvolvimento infantil, de vários fatores, mas é importante a gente entender, né, que a partir dos 7 anos começa a se ter um entendimento maior, um pouco mais claro, né, em relação à questão realmente aí da morte, né. É importante também a gente entender que quando a gente fala em dados, né, de crianças, o entendimento em relação a tirar a própria vida é totalmente diferente, né, já da adolescência, que já tem essa ideia mais concreta do que seria aí a questão do suicídio, né. Então, nessa faixa etária, a partir dos 7 aos 10 anos, a criança começa a ter mais consciência desse desejo, né, da morte, e isso é importante a gente começar a ter clareza, justamente para que os pais que estão assistindo esse vídeo, os profissionais da saúde mental, possam realmente entender esses fatores para juntos, né, entrarmos aí em componente de prevenção ao suicídio. A gente vê aí pouquíssima literatura, pouquíssimos dados, né, dessa faixa etária. E se a gente for olhar, principalmente na faixa etária entre 10 a 14 anos, os estudos vão trazer que, aí num raio de 2002 até 2012, houve um número maior, né, infelizmente, de suicídios, né, nessa faixa etária de 10 a 14 anos. E que realmente aí os dados têm aumentado nessa população, e que a gente precisa, né, tomar aí medidas em relação a isso, tá? Mas o que leva então a realmente as crianças a pensarem em tirar a própria vida? Quais são os sinais, né, que a gente precisa, né, enquanto pais, enquanto profissionais da saúde mental, ficar atento?
A literatura vai trazer, né, principalmente revisões sistemáticas mais voltadas para a questão da infância, né, e dados epidemiológicos da infância e comportamento suicida, elas vão trazer que vai ter mudanças significativas no comportamento. Então, aquela criança que muitas vezes ela era mais alegre, né, mais expansiva, ela vai se tornando um pouco mais calada, quieta, começa a ter comportamentos ainda maiores de isolamento, acabam muitas vezes tendo alguma falta frequente na escola, o que é, né, acabam não querendo mais ir na escola. A gente observa também que acaba, muitas vezes, a criança trazendo esse comportamento na escola. Muitos estudos têm trazido que a criança vai compartilhar esse desejo de querer morrer na escola, e aí entra o papel fundamental dos professores, né, da equipe pedagógica, de estar capacitada para trabalhar com comportamento suicida e identificando esses sinais, né. A literatura vai trazer que a questão da equipe escolar, ela precisa realmente aí pensar em desenvolver estratégias, né, de regulação emocional, ter realmente aí um plano, né, um plano, realmente uma linha de cuidado do que fazer, né, ao identificar uma criança com comportamento suicida, aciona quem, além de acionar os pais, como que vai se dar essa linha de cuidado dessa criança, porque hoje não há, né, não há o entendimento, uma capacitação dos professores, diretores, equipe pedagógica, não há uma estrutura, né, um plano de contingência quando acaba tendo esses comportamentos, e aí todo mundo fica se perdido e sem o que, né, sem saber o que fazer. Além disso, né, além desses sinais desse afastamento, desse isolamento, a gente também observa, né, pensamentos de morte. A criança acaba tendo mais falas e desenhos dizendo que queria morrer, ou acaba, por exemplo, né, apertando o nariz e dizendo que nesse momento não vai mais respirar, né, para poder morrer. Então, isso são algumas falas que são importantes a gente observar, né, ficar atenta, né, porque pode ser algum sinal, né, em relação à questão de comportamento suicida. Claro, que como eu comentei já no vídeo anterior, nenhum suicídio ele tem uma única causa. Lembrem que são vários fatores que vão enchendo esse copo, então vão ser vários sinais que vão levando a essa criança a pensar em querer morrer. E que a gente deve ir rompendo essa ideia, né, de ser a criança ser, né, um ser somente inocente, que ele não pensa, né, que ela não pensa em querer morrer. E os estudos vão trazer que sim, devido a vários fatores, a um conjunto de vetores, pode levar, sim, infelizmente, a criança a pensar que morrer pode ser a melhor solução. Por isso que nós, profissionais, a gente precisa entender o comportamento suicida, né. Então, a literatura vai trazer que a crianças, né, como eu estava comentando, a partir de 7 a 10 anos, vão ter um conceito um pouco mais claro em relação, né, à morte, né, e claro, como essa parte ainda de controle dos impulsos está sendo formado, né, que há uma maturidade tanto do córtex anterior e posterior, ainda acaba a criança tendo essa dificuldade, né, em julgar, né, as consequências dos atos, né, porque ainda essa questão de conceito, né, de que a morte é algo irreversível ainda está sendo formado, né. O que a gente observa também, outros sinais além do isolamento, é sentir as emoções intensas, né, as emoções, e ter uma oscilação, né, de emoções, e também aí é comum, né, na infância essa impulsividade devido à imaturidade cerebral, mas que é importante a gente estar atenta a esses sinais. Então, o que que a gente observa, né? Ter uma tentativa anterior, ela é um fator potencial de risco para a criança ter uma nova tentativa. Crianças que infelizmente perderam algum familiar próximo, principalmente os familiares de primeiro grau, né? Terem familiares que tiraram a própria vida, podem, até por um componente genético, somado a um fator ambiental, ou seja, não ensinarem a criança a lidar com o luto, não explicarem para a criança o que aconteceu, o que levou, infelizmente, o papai ou a mamãe a tirar a própria vida, né. É importante realmente
que a criança tenha amparo, né? Hoje há livros específicos, né? A literatura traz sobre o quanto que a biblioterapia, ou seja, utilizar livros como recurso para a criança lidar com o luto por suicídio, são estratégias de prevenção do suicídio. Então, crianças que perderam familiares muito próximos, né, por suicídio, podem estar mais propensas, por entenderem que esse pode ser também um caminho para aliviar a dor, né? Ter acessos a meios letais em casa, isso pode ser um fator de risco também para a criança. Passar por caminhos de violência, abuso sexual, invalidação crônica e traumática, são alguns fatores que vão ajudando a criança enchendo esse copo. Ter dificuldades, né, de interação social, abandono escolar, passar por situações de bullying, né, e exclusão na escola e também cyberbullying, são alguns fatores que vão contribuindo para esse senso de rejeição, para a criança entender que o problema é ela, não é os outros que estão fazendo essa violência, que passa, né, realmente ela entender que ela é o problema, né. Somado também a questões de brigas constantes familiares, ausência de diálogo, ausência de espaço dessa criança de poder compartilhar como se sente, porque como ela ainda está muito associada a essa ideia dos pais, ela vai entender que logo a culpa é dela, não dos outros, e tudo isso vai prejudicando, né, e vai aumentando a culpa e a ideia de que já que o problema é ela, seria melhor ela morrer. Isso vai aumentando também a desesperança, né, a tristeza, acreditar que as coisas não vão melhorar. E quando a gente fala, né, em todos esses fatores, também há alguns transtornos mentais que acabam contribuindo para ele, né, para esse processo. Que aqui entra a questão do TDAH, né, justamente por essa dificuldade, né, em controle do impulso, essa não regulação emocional. Fatores como, por exemplo, outros transtornos como depressão também são, né, é um dos transtornos que acaba contribuindo para essa desesperança, para essa falta de conexão com os outros e consigo, transtornos também associados à conduta, que leva muitas vezes, né, a esse processo, né, de se colocar em risco, né, e violar os limites, ter esse nível de irritabilidade mais alto, são alguns fatores, né. A gente observa alguns traços de personalidade, né, crianças que são mais que têm mais traços de impulsividade, que têm mais ansiedade, passam a ter uma maior dificuldade em regular as emoções, e tudo isso vai potencializando a ideia de que gostaria de acabar com o sofrimento, e a ideia de morte pode ir fazendo mais sentido. E claro, né, somado ao fato de não ter também, os pais não cuidarem com as redes sociais, com os canais que a criança vai tendo, né, tudo isso é uma medida de prevenção ao suicídio. Muitas vezes a criança vai assistindo muitas cenas, né, de morte e vai sendo naturalizada essa ideia de que esse seria o caminho. Então é importante ter o controle, né, mais rigoroso com os conteúdos que a criança assiste. Crianças que são mais preocupadas, sensíveis, mais desconfiadas, que são sensíveis a críticas, isso são fatores potenciais de risco. E lembrem, né, gente, então toda criança que é mais sensível, ela vai querer tirar a própria vida? Não, é um conjunto de fatores que vão enchendo o copo até levar essa criança, né, a pensar sobre isso. Tá? Então, por isso a importância da gente ter estratégias dentro da escola, ter um espaço de validação e diálogo para que a criança entenda que não é um problema dela, que está tudo bem ela sentir as emoções, para ela ter também acesso, muitas vezes, à psicoterapia, para que ela possa aprender a como lidar com as emoções, são alguns fatores importantes, né, quando a gente fala em crianças, nesses casos, né, há alguns outros fatores que são importantes quando a gente traz, né, as fatores de risco, né, que são importantes a gente entender, né. A questão quando ocorre uma separação parental, assim, dos pais conflituosas, isso faz com que muitas vezes a criança se sinta culpada e possa acreditar, né, que tirar a própria vida é, né, um dos fatores.
Eu vou trazer aqui em outros vídeos também a teoria da vulnerabilidade fluida, que vai ajudar vocês a entenderem, né, como que esse copo vai sendo cheio, né? Não é porque houve uma separação que a criança vai pensar em tirar a própria vida. Isso é um conjunto de fatores, né? Abusos, violências, separação conflituosa, somado a bullying, até a criança aí transtornos, né, associados aí à impulsividade, a uma desregulação emocional, né, crianças com autismo, elas têm aí, né, justamente por causa, né, dessa dificuldade de regulação e dificuldade né, do aspecto de interação social, estão, né, 4 a 5 vezes mais propensas, né, a quererem tirar a própria vida do que outras crianças típicas. Então, é um conjunto, né, de fatores que a gente vai precisando ir identificando sinais diretos ou indiretos, como, por exemplo, eu só atrapalho, ninguém gosta de mim, seria melhor eu sumir daqui, né, então eu vou prender minha respiração e eu vou morrer. São algumas falas, né, que é importante a equipe pedagógica, os pais estarem atentos, somados a muitas falas em relação à morte, a desenhos com esse conteúdo. Claro que é super compreensível quando a criança fala sobre morte, quando algum familiar perto, né, faleceu, ela está tentando entender, isso não significa que ela quer tirar a própria vida, mas que um conjunto de fatores, né, não associado diretamente, por exemplo, a uma perda, mas que ela está começando a falar muito sobre morte, ela está, né, estando mais com uma mudança de comportamento muito mais irritada, ela começa a fazer desenhos de morte, né, você vê que ela está se afastando da escola e dos amigos. Opa, são alguns sinais que realmente são importantes a gente ficar, né, atentos a isso, tá? Então, aqui, um pouquinho nesse vídeo, eu trouxe sobre alguns fatores potenciais de risco, né, e o que seriam fatores de proteção que ajudam, né, a criança. É ter realmente dentro da escola um espaço de validação, dentro da família, a criança se sentir amparada quando ela chora, ao invés de dizer engole o choro e segue, né, ela tem esse espaço de amparo, ela aprender a lidar com as emoções, ela também ter estratégias, né, ter ações dentro da escola contra o bullying, o cyberbullying, ter um controle mais rigoroso nas redes sociais, são algumas medidas, né, de fatores de proteção e de prevenção ao suicídio, que são importantes, porque quando a gente fala em crianças, a literatura, volta a repetir, é muito escassa. Então, aqui, nesse vídeo, eu trouxe vários fatores que contribuem para a criança pensar em querer morrer. Mas lembre que ainda a criança tem um aspecto de maturidade, então nem sempre vai ser sinais diretos, e sim sinais indiretos, né? Vai ser vindo com uma ideia de ela querer morrer, mas é algo muito ainda implícito. Por isso a importância da equipe pedagógica, dos profissionais de saúde mental estarem atentos a esses sinais, para que possam fazer uma avaliação mais indicada e mais correta da avaliação do risco suicida. Mas, Roberta, gostei, quero aprender mais. Tem a formação Suicidologia na Prática, onde que eu trago roteiro de entrevista de como que você pode, profissional de saúde mental, fazer perguntas, né, para a equipe pedagógica, fazer perguntas para os pais, utilizar a brincadeira como recurso lúdico para identificar alguns sinais, né, de querer morrer da criança. Então, se você quer aprender mais, já vê na descrição aqui e, claro, comenta aqui que eu vou amar saber quais são as suas dúvidas para que eu possa ir criando mais conteúdos para te dar base. Esse é um canal, justamente estou aqui, Rô, que foi pensado para trazer estratégias e conteúdos baseados em evidências e também estar mais preparada para que você possa trabalhar com pessoas com comportamento suicida. E se você é pai e mãe, também possa se inscrever aqui para realmente ter informações fidedignas. Então, se esse vídeo fez sentido, já curte aqui e também compartilha para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo.